Você já parou para pensar que o Brasil pode ter descoberto uma substância com potencial para virar medicamento e simplesmente deixou o mundo ficar com ela? Isso não é uma teoria, né? Nem muito menos uma conspiração. O que foi relatado pela própria pesquisadora responsável, a cientista Tatiana Coelho de Sampaio, ela é pesquisadora da UFRJ, né, a Universidade do Rio. Ela afirmou em entrevista que o Brasil perdeu a patente internacional na até um nome difícil, hein? Polilaminina, porque a universidade deixou de pagar as taxas necessárias para manter o registro no exterior, internacional, né? Segundo ela, o pedido de patente foi feito em 2007, quando os pesquisadores identificaram que aquela descoberta, né, poderia virar um medicamento no futuro, e até aí tudo certo, né? Mas a patente internacional, ela exige pagamentos periódicos. Se você não paga, você perde, né, a patente. E foi exatamente isso que aconteceu, tá? Bom, vamos ver o vídeo? Eu separei um corte aqui, mas só para vocês verem, né, a própria pesquisadora, nas palavras dela, explicando o que aconteceu. Então vamos lá, que eu vou abrir o vídeo aqui também para a gente assistir juntos. Eu acho que eles tinham um diferencial, por isso que eu fui para lá. Você tem a patente? Direitos, então. Nós fizemos um pedido de patente em 2007, quando estava muito longe ainda disso ter um efeito, muito longe de testar em humanos, tudo estava bem no início do projeto. Então nós pedimos a patente ali porque foi o momento em que nós entendemos, nós, grupo de pesquisa ainda dentro da universidade, que aquilo era uma coisa que poderia virar um medicamento. 2007. A patente foi concedida em 25. Demorou 18 anos. Então, nós temos, só que uma patente só dura 20 anos. Então, e além disso, quando... mais ou menos, patente é nacional ou internacional? Nacional. Então, nós fizemos a nacional, depois fizemos a internacional, tudo dentro do prazo certinho. E a internacional já foi concedida? Não, porque a UFRJ teve um corte de recursos, né? Os recursos da UFRJ são cortados. Em particular, foram muito cortados na época de 2015, 2016, e aí não tinha dinheiro para pagar. Então, parou de pagar as patentes internacionais. Então, nós perdemos tudo internacional, ficamos só com a nacional, que eu paguei do meu bolso por um ano para poder não perder. E agora? Agora a UFRJ, acho que, eu não sei exatamente como funciona, mas acho que a UFRJ continua pagando. Mas a internacional? Não, a internacional foi perdida, parou de pagar perto. E vocês vão fazer de novo essa? Não pode. Por quê? Por que não pode? Então eles podem copiar? Podem, à vontade. A UFRJ não tinha dinheiro, parou de pagar. Que prejuízo, hein? Esses custos, esses cortes de, vamos fazer um corte de gastos aqui, tem consequências, né? A gente podia ter no Brasil a patente... Bom, é isso, né? É isso. Então, né, de acordo com a pesquisadora, os cortes orçamentários, né, lá em 2015 e 2016, afetou o caixa da universidade e sem dinheiro, basicamente, ela para de pagar, né? Principalmente taxa internacional. Então, o resultado disso é que o Brasil manteve apenas a patente nacional, concedida somente em 2025, após 18 anos de tramitação, né? Mas a proteção fora do país, ela foi perdida definitivamente. Então, com as palavras dela, né, qualquer país pode replicar, né, esse estudo, né, e criar um medicamento, tá? Então, assim, aqui começa a parte mais séria dessa história. Por quê? Primeiro, vamos entender o que significa perder uma patente internacional, tá? Uma patente é um direito de exclusividade. Se você desenvolve algo inovador e registra a patente, né, em um determinado país, ninguém pode explorar comercialmente aquela invenção sem a sua autorização. Então, agora imagina que você descobre algo com potencial farmacêutico, né? Se você protege apenas no Brasil, qualquer empresa do exterior pode explorar aquela mesma tecnologia fora do território brasileiro, sem pagar nada, né, para o país que descobriu para você. Então, em outras palavras, você descobre e outro lucra. Mas, né, quanto custa manter essa patente internacional? O processo ele geralmente começa pelo chamado pedido via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o PCT. Esse pedido inicial ele pode custar dezenas de milhares de reais, dependendo das taxas e das assessorias jurídicas. Depois disso, para entrar efetivamente em cada país, Estados Unidos, Europa, Japão, por exemplo,
você precisa pagar novas taxas nacionais, traduções técnicas, advogados locais e taxas de manutenção anuais. Então, dependendo da quantidade de países escolhidos, o custo total, né, ao longo dos anos pode ultrapassar facilmente centenas de milhares de dólares. Então, sim, é caro, né? Mas aqui entra a pergunta estratégica. É caro comparado ao quê? Né? Se a substância ela vira um medicamento global, a gente está falando de um potencial de mercado na casa de bilhões, né? E a indústria farmacêutica ela não é pequena. Um único fármaco de sucesso ele pode gerar receitas bilionárias, né, por ano. Então, o que está em jogo não é apenas uma taxa administrativa, é soberania tecnológica, é potencial econômico, é protagonismo científico, né? Então, vamos olhar agora para o contexto, né? Entre 2015 e 2016, o Brasil ele enfrentava uma das maiores crises fiscais, né, da sua história. A presidente era Dilma Rousseff, né, até o impeachment, depois assumiu o Michel Temer, mas houveram, né, muitos contingenciamentos no orçamento federal, né, restrição mesmo, incluindo universidades e ciência. E aqui é importante a gente manter essa análise muito madura, porque esses cortes ele ocorrem naquele período, porém as crises fiscais elas não nascem do nada, né? Não é do nada deu ruim em 2015 e aí precisou fazer corte. Pelo contrário, esses problemas estruturais de financiamento à ciência no Brasil eles não começaram ali em 2015. O Brasil historicamente ele investe pouco em pesquisa e desenvolvimento quando comparado às grandes potências. E o mais grave, a gente não tem uma estratégia consistente, né, de proteção internacional de tecnologia. Então, as universidades elas dependem quase que exclusivamente de orçamento público, né, do governo. Quando o orçamento aperta, o primeiro impacto costuma atingir investimento, bolsa, né, a infraestrutura das universidades e, como a gente viu também, manutenção de patente. E aqui, né, a gente tem outra pergunta ruim, que é por que não havia nenhuma parceria privada, então, para assumir essa patente? Já que a gente corria o risco de perder, já que perdemos, de fato, né? E a resposta para isso é que o Brasil não tem um fundo estratégico que é permanente, né, para proteção de propriedade intelectual internacional. Então, um projeto com um potencial farmacêutico, ele dependia exclusivamente da capacidade da universidade pública pagar pela patente. Então isso é uma falha estrutural gigante, falta parceria, falta muita coisa, né? E vamos falar agora do impacto dessa perda. O primeiro impacto é a perda de exclusividade. Então, né, como a própria pesquisadora falou, a própria cientista, que qualquer país pode explorar agora, né, o que ela descobriu. Se uma empresa estrangeira ela decide explorar a mesma substância e desenvolver algo baseado nela, ela pode fazer lá fora, não precisa ser no Brasil, e não vai pagar royalty nenhum, não vai pagar nada para as instituições brasileiras. E um segundo impacto também é a perca do poder de negociação, porque quando você tem a patente internacional, você pode licenciar para a empresa que atua no mundo inteiro, para essas empresas multinacionais, você atrai elas e aí você pode negociar essa transferência de tecnologia. Só que sem a patente internacional, a sua capacidade de barganhar ali, ela diminui muito, né? E o terceiro impacto que é a fuga de valor agregado. O Brasil ele já é conhecido por exportar commodities, né? Soja, minério, petróleo. O que nos diferencia das economias mais ricas é justamente a capacidade de transformar conhecimento em propriedade intelectual. E aí, quando nós perdemos patentes estratégicas, a gente reforça o papel de país que descobre, mas que não captura o valor. E isso gera um quarto impacto, que é um sinal negativo para os investidores, né? As empresas que analisam o ambiente de inovação de um país, elas olham para a segurança jurídica desse país, para a proteção de propriedade intelectual, né, proteção de patente. E se elas percebem uma fragilidade, né, nas instituições, nas universidades, em quem tem essa ou quem deveria ter essas patentes, essa propriedade intelectual,
essas empresas de investimentos elas ficam mais cautelosas. Então, agora só para a gente concluir, vamos colocar tudo isso em perspectiva, né? Não sabemos ainda se a polilaminina vai virar um medicamento, né, revolucionário. A pesquisa ela é longa, né, a pesquisa científica ela é complexa, ela é cheia de incertezas, mas o ponto não é só se vai virar. O ponto é que o Brasil perdeu a opção, né? Ele perdeu a chance, ele perdeu o direito de decidir para o mundo todo o destino econômico daquela descoberta. E isso foi falta de estratégia, né? Isso é estratégia em si. E quando a gente fala em desenvolvimento nacional, tem muita gente que pensa que desenvolvimento é criar escola, é criar hospital, é infraestrutura, é indústria, é agronegócio. Mas, né, as grandes potências, elas investem pesado também em inovação, porque elas sabem que a propriedade intelectual, as patentes e por aí vai, elas geram um poder econômico e geopolítico muito forte. Então, a gente vê que Estados Unidos, Europa, China, todos esses países eles têm políticas robustas de proteção, né, internacional de patentes. Então, não é um improviso, é estratégia do país. E se a gente olha aqui no Brasil, a gente depende de um orçamento anual do governo e simplesmente se faltar dinheiro, a gente... Não, então deixa quieto. Então, não é mais nosso. Isso não é só um problema de um governo específico, é um problema de planejamento a longo prazo. É claro que as decisões orçamentárias, né, que acontecem, elas importam e os cortes eles têm consequência, mas o verdadeiro debate deveria ser por que a ciência e proteção tecnológica não são tratados como um investimento, né, um investimento estratégico inegociável, algo que você tem que ter porque isso vai gerar um benefício para o país no futuro. Um país que quer ser protagonista, ele não pode depender da sorte fiscal, né, de cada ano. Ele precisa ter fundo dedicado, precisa ter governança profissional, né, de propriedade intelectual e precisa ter integração, precisa ter parceria com o setor privado. Bom, reflexão final. O Brasil ele forma cientistas brilhantes, ele publica pesquisas relevantes, ele descobre moléculas promissoras, mas tem uma falhinha ali na etapa final, que é transformar esse conhecimento em riqueza. Sem patente, e sem patente internacional, você vira um fornecedor, né, involuntário de ideia para o mundo. Você está dando ideia para o mundo aí, né, e isso mantém a gente preso num ciclo de baixo valor agregado. Então, a história da polilaminina, ela não é só sobre uma substância, sobre uma descoberta que bênção, né? Vai salvar, vai, né, dar mobilidade para muita gente, se Deus quiser. Mas é sobre como a gente trata, como nós, como país, tratamos inovação. É sobre como a gente faz a gestão de propriedade intelectual. É sobre decidir se a gente quer ser só espectador do restante do mundo ou se a gente quer ser protagonista na economia, e principalmente na economia do conhecimento, né, do know-how, de descoberta, de ciência. Então, se você acha que o Brasil precisa discutir seriamente estratégia de inovação, deixa aqui seu comentário, porque assim, essa conversa que a gente está tendo, ela vai muito além de esquerda e direita. Me fala aqui sobre o futuro do país, o que você acredita que o país poderia ter feito, né, e seu ponto de vista sobre esse assunto. Beleza? É isso, um abraço e até mais.